minha helper, depois minha terapeuta, que é a professora Maria Isabel. Ela participava de constelações familiares, ela dava workshops, né? E eu participava, né? E até que um dia eu constelei um tema. E aí achei bem interessante. Mas a minha primeira vez, né, primeiro curso que eu fiz, primeira formação foi em 2014. Foi uma formação somente para atendimento em consultório, né, individual. Isso em 2014. Aí em 2015, 16, eu comecei a fazer as práticas, né, com o Hellinger. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele e a esposa, em São Paulo, em 2016. Foi a última vez também que ele esteve no Brasil. E aí depois eu comecei a fazer com a Brigitte, que foi a minha, que até hoje, né, é a minha professora, né, de atualizações, que a constelação, ela vai ganhando movimento, né, não é uma coisa que fechada, né, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai trazendo novos olhares, né, então, da forma que nós conhecemos hoje, é bem diferente da forma como iniciou, né, bem diferente. Então, é uma prática que vai também crescendo e vai se modificando ao longo do tempo. E hoje eu comecei mesmo a atuar em grupos em 2017. Até então, eu só fazia com alguns pacientes ou outro. A impressão que eu tive era justamente de algo muito misterioso. Eu só desmistifiquei a constelação depois que eu fiz a segunda formação, né, que foi mais completa, foi mais aprofundada, né? Eu acabei também dando aulas, né, no curso de pós-graduação e eu acabei tendo que estudar muito, então eu acabei vendo que não tinha nada de místico e de energético e assim mágico, né? E sim, era uma prática, né, importante, mas que não tem nada de místico. É. Até algumas pessoas têm essa visão, né, que não conhecem bem ou não estudaram, enfim, não pesquisam, tem essa visão aí meio mística da coisa e depois com os cursos vão colocando isso para baixo e vendo que tem fundamento, que tem técnicas ali, né, Uhum. muito consideráveis e que precisam ser estudadas. Você falou do Bert Hellinger, você conseguiu conversar com ele? Como que ele era, né? As pessoas criaram ali uma espécie de mística em torno dele, né? Você que esteve ali mais próxima, convivendo num curso, como que era ele no curso ali? Ele era acessível ou não? Como que era a personalidade dele? Ele era acessível, ele tinha um olhar muito profundo, né? A gente olhava aquele olhinho azul, parecia que a gente entrava dentro daquele olho, né? A esposa dele também, são pessoas, não, assim, não achei nada assim extraordinário, assim, mas, mas era uma grande honra, né? Assim, participar, né? Estar diante de Hellinger, por ele ter tido essa. Ele modificou a constelação já existia antes dele, né? E ele trouxe do jeito que nós conhecemos hoje através do método dele, né? Mas já existia outras é, terapeutas, né, que trabalhavam com constelações familiares, e ele se encantou e aí ele trouxe um, um colorido diferente para a constelação familiar, né? E nós conhecemos hoje basicamente e a que eu trabalho é justamente a raiz, né? É a constelação do Hellinger. Existe sim, acho que cabe também, não tem problema, cada um pode usar, né? Ela é muito, a constelação familiar é muito adaptativa, né? Então, cabe em vários contextos, né? Então, o que eu uso mesmo é o jeitão mesmo do Hellinger ali, né? Sem muitas Sim. invenções, assim. É, você prefere a constelação em grupo ou individual? E o que você acha também de pessoas que fazem online? Eu acho excelente as constelações familiares, mesmo online, tem muita eficácia, muita eficácia.
individual, com os bonecos ou com âncoras, né, são eficazes tanto quanto. A única coisa que mas eu prefiro, né, tem a minha preferência. A minha preferência é em grupos, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que é coisa da cabeça dela, né? Porque ali só tem ela, o terapeuta, e os objetos, né? Os bonecos, né? As âncoras. As âncoras são aquelas, a gente coloca uma almofada, um papel, um objeto representando os membros do sistema familiar. Então, às vezes a pessoa utiliza isso e acha que é coisa da cabeça dela, né? Que, mas é porque, não, acho que eu fiquei assim. Então, isso atrapalha um pouco no processo de transformação, porque ela não tem a vivência de verificar como no grupo. Num grupo acontece o quê? Aquelas pessoas que estão ali no presente, elas não têm contato algum com a pessoa que está constelando o tema. Não conhece sua mãe, não conhece seu pai, não conhece seus filhos, não conhecem sua história, não conhecem os antepassados. Portanto, elas começam a fazer os movimentos que a pessoa que está constelando observa e fala, nossa, realmente, meu pai falava assim, meu pai andava assim, ele olhava assim, essa fala é da minha mãe. Então aquilo impacta mais. Nossa, Revi, você falou com a pessoa? Eu falei, não, a gente não fala nada. Né? A gente faz até constelação em oculto, como por exemplo, olha, só fale para mim o seu tema. As pessoas que vão participar aqui não vão saber qual é o seu tema. E aí a gente coloca e dá a mesma coisa, as pessoas representam. Aí no final a pessoa fala, uau, realmente a pessoa se impressiona mais, impacta mais. Não que tenha que se impressionar, mas como a pessoa tem que tomar uma decisão, é muito mais fácil ela ver alguém que é neutro da família dela, que não conhece nada, representando do que ali o terapeuta somente, né? E o boneco ali, ela pode ficar com isso na cabeça, né? Principalmente aquelas pessoas que nunca participaram, que não conhecem, nunca tiveram acesso. Eu gosto mais da parte em grupo com pessoas. Online também é fantástico, funciona igual, é do mesmo nível de profundidade. E só não, individual também é muito bom, só que tem essa ressalva das pessoas que acham que é coisa da minha cabeça, quando é individual. É, o sobrenatural, né? Muita gente pensa dessa maneira. Falando em atendimentos, como que é isso hoje para você, né? Onde você atende, as formas de contato aí que as pessoas que queiram conhecer o teu trabalho e fazer a constelação e outras práticas. Eu atendo em Guarulhos, São Paulo, né? E atendo bastante pacientes online também. Em Guarulhos, o endereço é na Salgado Filho, é próximo ao centro de Guarulhos, fica no edifício Via Alameda, é próximo ao Shopping Maia, é próximo ao Bosque Maia. É um espaço que eu faço as constelações e também faço alguns atendimentos individuais, né, como psicóloga, né? Agora, as constelações eu faço no auditório. E no online eu faço alguns atendimentos individuais, né? E constelação familiar eu tenho algumas ressalvas. Então, eu faço somente para aquelas pessoas que já constelaram, que já participaram. Aquelas pessoas que nunca tiveram contato com constelação familiar, eu convido primeiro a participar de um workshop, né, que chamou uma oficina em grupo, como participante. Eu sempre dou uma palestra informativa antes, explico quais são os fundamentos, né? Que não tem a ver com religião, nem mediunidade, nem misticismo. Então, eu falo, olha, se você é médium, deixa de lado um pouquinho, agora a gente vai só trabalhar com as sensações, né? Memórias sensoriais. Então, eu explico os fundamentos. E eu gosto primeiro que a pessoa vá, conheça, para depois constelar. Legal, né? Essa parte aí é importante ficar esclarecida. Você é psicóloga, mas eu vejo também que você tem livros publicados e estudos a respeito aí da questão do papel da mulher, né? Da questão da sexualidade. Isso tem muito a ver com a sua formação em antropologia também? Não tem. Eu fiz uma pós, né, em antropologia da mulher para entender o feminino, né, os fundamentos da história da mulher no mundo. E aí eu faço alguns também encontros de mulheres, né, basados nessas formações.
E eu me formei também em filosofia, então ajuda muito. Eu trabalho muito a questão do mito, né? Por ser uma psicóloga junguiana, né? Eu acabo trazendo muito essas coisas do símbolo da mulher, né? Dos arquétipos, das deusas. Não como uma leitura anacrônica, né? Uma coisa assim fora do tempo, né? Para a gente trazer o que aconteceu lá na Grécia Antiga com o que está hoje. Não é na questão histórica nem filosófica, mas na questão simbólica, né? Então, eu gosto muito dessa parte das mulheres também, né? Que eu fui buscar para me ajudar. E depois eu vi que dava certo para mim, eu falei, vou fazer essa formação. E acabei indo e me formei nisso e ajuda um pouco mais, né? São ferramentas para ajudar melhor, né, as pessoas. Sim. Você falou em algum momento da questão do oculto, né? Em algumas constelações. Existem situações, por exemplo, que a pessoa, né, que vai lá passar pela constelação não te revelou, mas durante ali a formação do campo, a sua atuação, aquilo veio a ser revelado e como é que o profissional, né, o terapeuta deve se portar nesse momento, até para não chocar, né, a pessoa ou aqueles que estão à sua volta. Uhum. A gente só fala o que é importante para a cura do paciente, né? Do cliente, né? Se aquilo não for importante, se aquilo que foi revelado não for importante para a transformação dele, a gente não precisa revelar, né? Em todas as constelações isso acontece, Cláudio, em todas as constelações isso acontece. Eu vou citar dois exemplos que acho que foram os mais que mais são didáticos, né, para exemplificar esse fenômeno, né? Eu tive um caso de uma cliente que tinha feito 8 FIVs, né, que são fertilizações in vitro, são bebês, né, ali com médicos, né, no laboratório, né? E aí isso são coisas caras, né? Ela fez 8, então foram 8 tentativas fracassadas. E aí ela veio para a constelação. Quando ela veio para a constelação, ela veio sozinha, sem o marido. E aí no campo, né, quando começou a constelação dela, foi mostrado que o bebê que era do casal que estava para vir, que é uma memória, a memória não tem tempo nem espaço, e então ela veio e o bebê não queria se aproximar do pai. E logo aos pés do pai, a gente faz a leitura dos movimentos, né? E apareceu um bebê abortado, né? Que o bebê que estava para vir não queria se aproximar do pai, porque havia acontecido esse fenômeno, né? E eu perguntei para ela ali, né? Perguntei para essa cliente se havia acontecido algum aborto da linha do marido dela, que aparecia do lado do representante do marido dela. Por isso que eu perguntei se foi no caso do marido. Ela disse que não sabia, né? Que daí eu pedi para que ela fosse ao término da constelação, né? E daí a constelação não terminou bem porque a criança não queria vir porque ela estava sentindo um campo sombrio ali, né? E aí ela foi para casa, eu pedi para conversar com o marido, e o marido revelou que no primeiro casamento, o primeiro filho, eles abortaram, né? Optaram pelo aborto, né? Foi um aborto provocado, e aí ele chorou. Ela disse que, conversando com ele, ele chorou, ele pôde ver que ele errou, e daí, não no sentido moral, né? A constelação ela lida no sentido do fato, né? Então houve ali um fato que emaranhou o sistema. E aí depois ele veio constelar isso. E aí foi menos de 2 meses a gravidez aconteceu sem nenhum tipo de Legal. intercorrência médica, né? Isso, ela mostra toda, ela até me repito, todas os anos, né? Ela manda a foto do menininho que já está com 4 anos, né? E teve um outro caso de uma paciente com depressão, há 3 anos tratando bem, né? A gente encaminha para psiquiatra, encaminha para nutrólogo, fazendo tudo certinho, né? Que tem que ser feito, tomando a medicação correta, fazendo terapia toda semana sem faltas, né? Uma moça muito aplicada, né?
também, vamos constelar. E aí, quando fomos constelar, apareceu no campo um aborto. E eu perguntei se ela havia feito um aborto, ela disse que sim. Mas ela nunca tocou no assunto na sessão, porque para ela aquilo era algo resolvido. Não tinha mais problemas. Mas no inconsciente dela, aquilo estava doloroso. E aí ela chorou por uns meses e a depressão desapareceu. Então foram dois fatos assim, bem didáticos para a gente explicar como que é o campo, né? O campo em si, ele vai mostrar o que está emaranhado, né, para aquele problema. Que problema é aquele que está emaranhando a vida da pessoa? Que legal, legal. Boas experiências e boas histórias para a gente ter uma ideia do papel, né, e do poder que tem a constelação familiar. Para você que está chegando agora na Rádio Palermo, estou conversando com a psicóloga Riviane Teixeira Ramos. A gente falou um pouco aí sobre constelação familiar. Lógico, o nosso objetivo não é esgotar o assunto, até porque constelação é muito grande, né, para falar em poucos minutos. Mas vamos falar também, Riviane, de EMDR. Queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que significa e como você trabalha isso com os seus pacientes. Uhum. Sim, né? Agora sim, entrando no campo da psicologia, né? A constelação, ela não é só do campo da psicologia, né? Ela é bem-vinda na medicina, nas empresas, no direito, em todas as áreas. Qualquer pessoa pode, qualquer formação, qualquer profissional pode fazer, ser constelador, né? Porque ela é uma abordagem para a vida, né? Então, todo mundo, todos os vivos, né? Todas as pessoas podem ser consteladora e não tem nenhuma restrição, né? É uma terapia complementar, ela não é uma terapia que vai substituir a medicina, a psicologia, outras práticas, né? Ela é complementar apenas, né? E ela também não resolve nada, ela só vai mostrar o que está no campo para que a pessoa tome a decisão diferente, né? Agora, já o EMDR é uma psicoterapia para psicólogos, né? Só podem fazer essa formação médicos e psicólogos, porque já é uma abordagem psicológica, né? Não é apenas uma técnica, né? Então, o que acontece? Quando ocorre um trauma, e hoje a psicologia já considera que trauma não é só quando a pessoa passa por um assalto, um acidente grave, uma situação limite, né, de estresse, mas sim qualquer evento que a pessoa estava despreparada emocionalmente, trauma psicológico, nós estamos falando aqui, né, que existem traumas médicos também. Então, no trauma psicológico, a pessoa não estava emocionalmente preparada para receber aquela informação e todo o sistema neural dela é impactado com aquela informação, com aquela experiência. E ocorre uma paralisação, isso é no cérebro mesmo, aquele momento, aquele susto, aquele impacto emocional, pode ser uma perda, pode ser uma frustração grave, pode ser um abandono, uma situação difícil, né, desconfortável, que o que é para mim pode não ser para você, né? Então cada um vai fazer uma leitura diferente. Então aquela informação vai levar a pessoa no cérebro congelar aquela informação ficar congelada no circuito neural que a gente chama de um circuito repetitivo, é o sistema das emoções da pessoa. Aquilo fica congelado, então ela não acessa mais aquela memória. E existem traumas também transgeracionais, né? Existem os traumas pessoais da biografia da pessoa, que a gente considera da concepção até a idade atual. Existem traumas transgeracionais, que são coisas que acontecem ao longo da família. Né? Existem experiências, por exemplo, de que pessoas que desenvolveram ansiedade generalizada, ao abrir o chuveiro e sair aquele vapor, e aí foram ver que eram pessoas descendentes de pessoas que morreram no Holocausto, sabe? Aquele vapor. Né? Então, assim, existem pessoas que vêm de descendência das pessoas que foram escravizadas e que trazem uma ferida emocional também. Existem pessoas que vêm descendendo de pessoas que tiveram que deixar suas pátrias e que trazem essas feridas, mesmo sem ter vivenciado aquilo na prática. Então, existem os traumas transgeracionais, existem os traumas biográficos. Então, o MDR ele vai atuando nesses padrões, porque isso a pessoa já nasce, isso é biológico, isso é uma estrutura física, que a gente até tem exames que tira antes e depois. Então, a pessoa vai lá,
ela paralisa aquela informação no cérebro e aquela informação fica indisponível de movimento. Então, o MDR ele vai lá através de estímulos bilaterais, né? Então, ela pode fazer isso no nível tátil, ela pode fazer auditivo e ela pode fazer também nos movimentos dos olhos, né? EMDR é uma sigla em inglês que significa reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Quando a gente está no sono REM, quando a gente dorme, é a hora que começa a gente fazer esse movimento rápido dos olhos. E quando a gente faz isso, a gente está organizando as pastinhas de memórias no cérebro. E descobriu-se que depois, quando a gente faz isso acordado, a gente organiza as nossas memórias, as nossas emoções. Por quê? O trauma, ele dissocia, a pessoa, ela associa quando junta, dissocia quando separa. O trauma, ele dissocia a memória da pessoa. Então, aquela memória traumática, a pessoa nem lembra mais. Ela nem se lembra que tem aquilo, ela só fica numa constante sensação estranha, mas ela já se adapta àquela sensação, portanto, ela vai escolhendo de acordo com essas vivências internas, e aí o AMDR vai acessando esses arquivos e vai dessensibilizando e vai trazendo movimento para aquilo que estava congelado, integrando aquelas memórias. É bem, 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 bem profundo o AMDR também, né? Caramba, que legal isso. É muito legal. Mostra o quanto a nossa mente, né, é complexa, e ainda bem que tem essas terapias para nos ajudar e auxiliar, né? Uhum. Aqui no Brasil, você acredita que a gente ainda está se desenvolvendo nesses quesitos de tanto a área psicológica, comportamental e até a terapêutica, ou a gente já atingiu um patamar bom e até de um nível elevado do ponto de vista educacional, pedagógico em relação aos terapeutas do exterior? Você tem essa noção, essa compreensão, ou falta ainda muito para a gente evoluir nesse quesito? Nós estamos de parabéns. Os terapeutas brasileiros estão bem, existem congruências com vários terapeutas de vários lugares. Por exemplo, atendo gente de fora, que eu converso com os médicos, às vezes os terapeutas de lá, eles mandam relatórios, a gente conversa muito bem, estamos todos falando a mesma língua. Então, assim, uau, que legal, é isso mesmo que eu estou achando desse caso, né? Então, as coisas, elas têm uma congruência, nós temos muita sensibilidade, o brasileiro é um povo que é muito aberto, nós somos muito abertos a curiosos, querendo saber as coisas. A gente tem muitas informações, eu acho que a gente está muito bem, tem gente que vem de fora para fazer trabalhos aqui conosco, principalmente constelação familiar, porque existem alguns tabus, né? Existem alguns lugares onde a forma de ver a realidade é um pouco mais cartesiana, né? Um pouco mais compartimentalizada, né? Nós estamos falando aí um pouco da Alemanha, de Inglaterra, de alguns lugares no mundo assim mais ligados à ciência natural, não a ciência como a filosofia ou a psicologia, as ciências mais humanas, né? Ou médicas. Então, a gente tem essa abertura. Então, acho que o povo brasileiro aqui é um lugar de pessoas bem competentes. Tem muita gente competente aqui. Eu acho, eu tenho uma boa visão. Tem muita gente, como em todas as áreas, que não fazem, né, corretamente, mas tem muita gente que eu acho que é a maioria. Tem muita gente fazendo um bom trabalho, sim.